acompanhado do Ministro de Estado da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o Ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes, o Presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno, o Secretário-Geral Adjunto da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Ludger Schupknecht, e o Presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Sérgio Segovia. Dando início a esta cerimônia, será executado o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Fórum de Investimentos Brasil 2019, uma realização da Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e dos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia. O Brasil vive um momento inédito em sua história. Pela primeira vez, os órgãos do governo federal atuam de forma uníssona e coordenada em favor do mesmo objetivo, que é atrair investimentos e abrir a economia para quem está determinado a construir um país de fato mais próspero.
Com grandes reformas em andamento, o governo busca superar gargalos históricos e se desburocratizar, abrindo então caminho para o país explorar o seu verdadeiro potencial de desenvolvimento. Neste evento, nós teremos a oportunidade de reunir os atores mais relevantes desse processo em torno de temas estratégicos, como a infraestrutura, o agronegócio e a inovação. Com este grande alinhamento, nós buscaremos as respostas necessárias para que o Brasil construa um ambiente de estabilidade e previsibilidade, com uma economia marcada pelo crescimento constante, consciente e sustentável. Mais do que um evento de negócios, senhoras e senhores, o Fórum de Investimentos Brasil 2019 é um espaço de discussão e construção conjunta para pensar e transformar o Brasil e para garantir que o país esteja à altura de suas maiores ambições. Para dar as boas-vindas aos participantes do evento, fará uso da palavra o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Sérgio Segovia. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, senhor Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, senhor Ministro da Economia, Paulo Guedes, senhor Presidente do Banco de Desenvolvimento Interamericano, Luiz Alberto Moreno, senhor Secretário-Geral Adjunto da OCDE, Ludger Schuknest, ministros, governadores, secretários, empresários, embaixadores, senhoras e senhores, bom dia. Agradeço a presença de todos nessa terceira edição do Brasil Investment Forum, que, sem qualquer sombra de dúvida, está consolidado como o maior evento voltado à atração de investimentos na América Latina. A Apex Brasil sente-se honrada por estar ao lado do Ministério da Economia e do Ministério das Relações Exteriores nesta parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, abrindo os trabalhos e os debates em torno da apresentação das oportunidades de investimentos em setores estratégicos da economia brasileira, como infraestrutura, energia, agronegócio e tecnologia e inovação. Asseguro aos senhores que as expectativas em torno do fórum são as melhores. Comprovamos números recordes de inscritos, cerca de 3.000 pessoas, entre executivos de grandes empresas, formadores de opinião, representantes do alto escalão do governo, investidores estrangeiros e empresários brasileiros. Teremos mais de 40 palestrantes, representantes de quase totalidade dos estados brasileiros e também de 45 países. 37 setores da economia marcam presença no BIF. Os painéis, que serão conduzidos hoje e amanhã, terão foco em energia, inserção do Brasil na economia global, defesa, agronegócio, relações de trabalho, infraestrutura e tecnologia. O amplo leque de temas indica a medida da importância do evento e da sua incomparável funcionalidade para a atualização a respeito do ambiente de negócio do Brasil e das ofertas estratégicas que o país apresenta ao investidor. A Apex Brasil, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, tem a atração de investimentos entre as suas missões essenciais, devidamente casada com a promoção das exportações e o apoio à internacionalização. Em cada programa, em cada ação ou iniciativa, conjugamos esforços na direção da projeção da imagem do país como um parceiro confiável de negócios, de economia aberta, alinhado com a inovação e os princípios de atendimento aos desafios do mundo atual, entre eles o da segurança alimentar do planeta. Neste momento, a atração de investimentos tende a mobilizar nossa atenção de modo particular, refletindo as vantagens que o Brasil oferece e a plataforma que o país representa em termos de projeção internacional para o investidor. Na última década, a agência fez mais de 1.400 atendimentos a investidores estrangeiros. As ações de promoção e a facilitação de investimentos incluíram missões, visitas técnicas, estudos, rodadas de investimento e seminários, resultando no anúncio de 137 projetos avaliados em aproximadamente 21 bilhões de dólares. Em 2018, foram 29 grandes projetos facilitados, contabilizando 5,7 bilhões de dólares em investimentos anunciados por companhias estrangeiras. Este ano, até o mês de setembro, contabilizamos a facilitação de 22 projetos que somam
bilhões e 250 milhões de dólares em novos investimentos. Cada vez mais, a Apex Brasil quer ser reconhecida como uma one-stop business shop, isto é, como ponto focal operacional para o atendimento ao investidor estrangeiro e para a execução das políticas públicas de atração de investimento estrangeiro direto. A manutenção do nível de investimento no Brasil, senhoras e senhores, significa um claro reconhecimento oferecido pela comunidade internacional a um mercado robusto e promissor e a um governo empenhado no fortalecimento econômico e focado no crescimento. Compartilhamos o futuro em comum, que deve levar em conta os interesses mútuos, tendo em vista o desenvolvimento sustentável a longo prazo. A Apex Brasil oferece o melhor de sua expertise técnica nesta direção e estará sempre à disposição de todos. Muito obrigado. Ouviremos a seguir o secretário-geral adjunto da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, Ludger Schuchtnet. Mr. President, Ministers, distinguished guests, it is my great pleasure to be here at the opening of the Brazil Investment Forum, which also marks the 60th anniversary of the Inter-American Development Bank. It's an honor to be here in the presence of President Bolsonaro and President Moreno. This forum is about investment, and for investors, it is very important to know that for over 20 years, Brazil has been strengthening its investment environment. And this involved building a very dynamic cooperation with the OECD. Brazil adheres to over 80 OECD standards, more than any other partner country. Together, we work very closely on a wide range of issues relevant for making Brazil a more attractive place for investors. For more than 10 years, we have produced an in-depth report on the Brazilian economy, our OECD Economic Survey of Brazil, and this is one area of OECD work where Brazil is already fully integrated and participating at the same level as our member states. The next survey will be published next year. At the current juncture, the global outlook, as you heard, is weak. Brazil is slowly emerging from an extraordinarily long and deep recession. And now it is private investment, indeed, that will have to be the spark of a strong and sustained recovery. And for that, it is important to get the policies right. The public sector must create the favorable macroeconomic and framework conditions for private action. Let me mention just a few. First, the sustainability of public finances is a key challenge that will need to be addressed with bold and decisive reform action. The Social Security reform currently discussed in Congress is an important step in this direction. Second is the implementation of a wide-ranging structural reform agenda to improve the investment climate and raise productivity. Simplifying the fragmented system of indirect taxes is key, and so is reducing the widespread use of tax rebates, exemptions, and special regimes. Domestic regulations are still often overly burdensome and restrict competition unnecessarily by creating high administrative burdens on startups. And similarly, Brazil has more statutory barriers on FDI than the OECD average. So, if you don't mind me saying this, there is significant progress, but there's also significant scope for improvement. Brazil is less integrated in the global economy, and this means it's a bit more shielded from the current downturn. But it also means it benefits less from global value chains so far. So the recently concluded EU-Mercosur agreement is an important milestone in this regard. We also would applaud or would laud to see further progress on education and vocational training, because we know that it is crucial to raise the overall level of cognitive competences and dealing with skills shortages that
is crucial for catching up. But let me also stress that it is important for investment to be societally and environmentally responsible. Responsible business conduct is an essential part of an open international investment climate today. The OECD has been at the forefront of this, and the OECD multinational enterprise guidelines have become the most influential global policy standard of responsible business conduct. So addressing these concerns while advancing enterprise interests can be mutually supportive. Part of Brazil's overall strategy is its application for OECD membership. This underlines Brazil's commitment to further consolidate its reform agenda, and it is a strong signal that Brazil is serious. I should stress that to provide our support to Brazil on this path, we have been able to count on the invaluable support of the IDB, and the exchange of knowledge between our organizations and the World Bank, the CAF, and others have greatly contributed to policy dialogue in the region and with Brazil. Ladies and gentlemen, raising investment in Brazil is certainly not a minor challenge. As Brazil moves forward on its ambitious reform agenda, it can count on us, the OECD, as a strong and supportive partner. President Bolsonaro's expression of interest in joining the OECD is an honor to us and shows Brazil's commitment in adopting and implementing international standards and best practices. I am confident that the implementation of the government's ambitious reform agenda will lead to a stronger, more sustainable and more inclusive growth path, and for this, Mr. President, you can count on our support. Thank you very much. Neste momento, fará uso da palavra o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno. Caro presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, caro Paulo Guedes, o ministro da Economia, o nosso parceiro, presidente da Apex, Sérgio Segovia, e Ludger Schuket, secretário-geral adjunto da OECD, governadores, ministros, empresários, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à terceira edição do Fórum de Investimento do Brasil. E com muita alegria e honra que acompanhamos o governo brasileiro na terceira edição de realização deste importante evento como parceiros. Eu peço desculpas por meu portunhol, mas ao longo de 14 anos trabalhando no BID e com o Brasil, posso afirmar que meu portunhol está evoluindo. Mas isso não é suficiente para fazer todo este discurso em portunhol. E por isso gostaria, com sua licença, passar agora a espanhol. Eu convido a gente que pode utilizar os equipamentos de tradução simultânea. Esta es la tercera vez que he tenido la oportunidad de hablar en el Brazil Investment Forum. Y en la primera ocasión manifesté mi entusiasmo por el futuro de Brasil. En la segunda reafirmamos nuestra visión y destacamos algunos de los avances más importantes que Brasil había logrado en los 2 últimos años. Desde entonces, las reformas económicas del Brasil se han vuelto aún más impresionantes, presidente Bolsonaro. Y como hemos visto hace poco, la Cámara Baja del Congreso aprobó una reforma previsional histórica que durante años se hablaba, pero no se hacía. Y si el Senado también la aprueba, Brasil ahorrará cerca de $200.000 millones en la próxima década. Eso va a convertir al Brasil en la envidia de muchos países que durante décadas han intentado reformar sus propios sistemas previsionales. Y es por esto que quisiera felicitar a la administración del presidente Bolsonaro por su constante esfuerzo para superar un desafío que ha paralizado a otros sistemas políticos.
Y quisiera también felicitar a los brasileros que han respaldado esta reforma por tener la madurez de apoyar las medidas necesarias para un día mejor en las finanzas del país. Porque no hay duda de que esta reforma es en realidad una inversión a largo plazo, una inversión que rendirá frutos inmediatos al fortalecer la confianza del país, pero que también va a beneficiar futuras generaciones. Es en ese sentido que Brasil se está diferenciando de sus pares, pero también se está diferenciando del país que era hace pocos años, cuando la mayoría de los brasileños no apoyaban los sacrificios que se necesitaban para volver a crecer. Hoy, con su liderazgo, presidente, ha creado un amplio consenso de que Brasil necesita cambiar para alcanzar su potencial, un potencial que todos conocemos es enorme. Y el gobierno está aprovechando ese consenso y la reforma previsional en uno de los pasos que ha tomado para dinamizar la economía y generar más empleo. Y en un momento en que muchos países están mirando hacia adentro y cuestionando el valor del comercio exterior, Brasil está empujando una ambiciosa agenda de apertura y de inserción internacional. Por ejemplo, este gobierno ha concluido 2 acuerdos comerciales históricos, acuerdos que se habían debatido por casi 20 años, uno entre el Mercosur y la Unión Europea y otro entre el Mercosur y el área europea de libre comercio, un grupo de países que incluyen, entre otros, a Suiza, a Noruega, a Islandia y a Liechtenstein. Y también, acompañados con el BID, están avanzando en la hoja de ruta de convergencia entre el Mercosur y la Alianza para el Pacífico. Pero Brasil también ha iniciado junto al Mercosur negociaciones para alcanzar otros acuerdos con países como Corea y ha avanzado en discusiones bilaterales con los Estados Unidos. Todos ustedes saben que mejor que nadie lo urgente que es aumentar el comercio internacional e interregional. Es más, un estudio reciente del BID demostraba cómo América Latina podría sumar cerca de 11.000 millones de dólares adicionales al año en flujos comerciales si tan solo se consolidaran 33 acuerdos comerciales separados que hoy existen entre los países de nuestra región. Por eso, los mercados y el sector financiero ya están dando señales de confianza en el Brasil. Las tasas de interés reales han bajado a entre un 2 y un 3%, y el riesgo crediticio todos los días disminuye. El mercado de valores, en consecuencia, sube y las expectativas de crecimiento empiezan a mejorar. Quisiera mencionar también el liderazgo de Brasil, de la mano con otros países de la región, para impulsar ProSur, el Foro para el Progreso de la Integración de la América del Sur. El pasado 25 de septiembre se inició formal a esta iniciativa y desde el BID hemos podido apoyar el proyecto trabajando tanto en el desarrollo de las plataformas digitales para ProSur, como acompañando a los ministerios para elaborar los planes de trabajo que dotarán de contenido local y técnico al bloque. De la misma manera, celebramos la participación activa y muy presente del Brasil con otras naciones amazónicas que se reunieron recientemente en Leticia, en Colombia, el mes anterior, y para impulsar una estrategia regional de desarrollo sostenible. Creemos además que esta iniciativa, respetuosa de la soberanía de los países amazónicos, es el camino correcto para reconciliar los objetivos de crecimiento, de generación de empleo y de protección del medio ambiente. El BID está en conversaciones con estos gobiernos y estamos listos para seguir apoyando esta iniciativa con mecanismos técnicos como financieros. Pero también quisiera destacar las medidas internas que este gobierno está impulsando para así acelerar el crecimiento. Una de estas es el programa de concesiones y privatizaciones. En el Brasil, como en toda nuestra región, es vital recuperar la confianza pública en el rol que el sector privado debe jugar y así cerrar las enormes brechas de inversión en infraestructura que hoy tenemos. Por eso, con nuestro brazo privado BID Invest, estamos apoyando el programa de concesiones de Brasil y tenemos justamente una sesión especial para tratar este tema el día de mañana. En este sentido, también es notable que el Senado de Brasil ha aprobado una propuesta de gobierno que sirve para desburocratizar y simplificar los procesos para empresas y emprendedores. Y esa nueva ley flexibiliza y facilita la apertura de nuevas empresas, entre otras medidas. Esta es una excelente noticia que podría ayudar a reducir las casi 2.000 horas que una empresa típica dedica a preparar sus declaraciones de impuestos.
Algunos podrían decir que mi visión de Brasil es demasiado optimista, particularmente si tenemos en cuenta que el comercio internacional se ha venido desacelerando y que las expectativas de crecimiento mundial están bajando. Y sin duda, es cierto que los empresarios en Brasil siguen enfrentando muchos obstáculos y altos costos. La falta de ferrocarriles y los elevados costos de transporte por carretera significan que una empresa brasileña paga el doble que una en Estados Unidos para llevar sus productos a las fronteras. Y también es cierto que la reforma tributaria que hoy se impulsa y que será una pieza esencial de su estrategia implica serios desafíos de diseño y de ejecución. Pactar una redistribución de recursos entre lo federal, lo estatal y municipal jamás es sencillo y pocos países han logrado simplificar su marco tributario. Sin embargo, creo que este gobierno tiene la voluntad y la disciplina necesaria para hacerlo y que la sociedad también entiende la necesidad del cambio y en el BID queremos acompañarlos en este esfuerzo. Los datos económicos más recientes ya dan evidencia de que estas medidas están empezando a tener el impacto deseado. En agosto, el mercado de trabajo generó más de 127,000 empleos formales, el mejor desempeño desde el año 2013, y la inflación esperada para el año 2019 es de 3,5% con proyecciones para el 2020 y 2021 por debajo de la meta del 4%. Con estas cifras y las reformas profundas que se están encarando, Brasil se está preparando para un crecimiento más robusto y sostenible que será menos vulnerable a las crisis y a los llamados sudden stops. Como dijéramos el año anterior, el riesgo de un abrupto cambio de expectativas entre los inversionistas sigue existiendo, no solo para nosotros, sino para todos los mercados financieros. La diferencia es que hoy Brasil, más que muchos otros países, está en mejores condiciones para enfrentar estos posibles desafíos. Las señales de confianza y dinamismo también se empiezan a ver en sectores como las fintech. Aquí Brasil está en la vanguardia de los países de la América Latina, ya que sus empresas aumentaron de 377 en el año 2018 a más de 500 en lo que va de este año. Y esto está revolucionando la industria bancaria y extendiendo los servicios financieros a las personas que jamás los tuvieron. El crecimiento en este sector muestra lo muy atractivo que es la economía de Brasil para los inversores. La octava economía del mundo hoy tiene el mayor ecosistema de innovación y startups en América Latina. Y no he tenido tiempo siquiera de hablar de los enormes recursos naturales que tiene Brasil, o de su gigante base industrial, o del tamaño de su clase media. Puedo afirmar que este país ha sido bendecido como pocos y tiene todos los elementos para ser un ejemplo para toda la América Latina y el Caribe. O principal do Brasil é o brasileiro. Agradeço a todos o desejo que as próximas 48 horas sejam muito dinâmicas, cheias de debates interessantes e que tragam muitos investimentos para um Brasil melhor. Um grande abraço a todos, muito obrigado. A seguir, fará uso da palavra o ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Muito bom dia, senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, senhor ministro Paulo Guedes, senhor ministro Onyx Lorenzoni, senhor presidente do BID, senhor presidente da Apex, senhor representante da OCDE, senhores ministros, senhores governadores, senhores oficiais generais, senhores embaixadores, todos aqui presentes, senhoras e senhores, é uma imensa alegria e uma honra para mim participar dessa edição do Brazil Investment Forum e contribuir para a ambiciosa e corajosa agenda de transformação do presidente Jair Bolsonaro. Grande parte dessa agenda de transformação se baseia no relacionamento externo, para aumentar a competitividade, para aumentar a produtividade, gerar emprego, gerar oportunidades para todos. É necessária a abertura do país para o que há de mais avançado tecnologicamente, para o que há de mais avançado em termos de padrões de políticas públicas e de governança, para a plena integração do país às cadeias globais de valor.
Para isso, precisamos de parcerias. Precisamos, por exemplo, da parceria extraordinária que já temos com o BID, que continua gerando novas ideias. Ontem, no jantar de ontem, até conversando com o ministro Paulo Guedes e com o presidente do BID, já surgiram novas ideias de coisas que podemos fazer juntos. Parcerias com todos os senhores, com todos os investidores. O Itamaraty se orgulha de ser parte dessa construção de um novo Brasil. Todos nós aqui, representando diferentes ministérios, nos orgulhamos certamente disso. São 22 ministérios e 22 pilares desse projeto, desse mesmo projeto de transformação. Acabei de contar, nós temos aqui 10 ministros do governo brasileiro, dentre os 22, é quase metade do gabinete. Eu acho que isso é um sinal extraordinário da relevância que nós atribuímos a esse foro e à coordenação, ao contato, ao diálogo com o setor privado, com os investidores. Não é todos os dias que nós vemos esse nível de compromisso. A Apex, ligada ao Itamaraty, mas conduzida por um conselho que tem, além do Itamaraty, o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, vários outros órgãos do governo e órgãos do setor privado, é um símbolo desse trabalho em conjunto, dessa coordenação do governo brasileiro, e é um instrumento dessa política de engajamento externo, de abertura e de orgulho de ser quem somos. Nós já deixamos claro em várias ocasiões, o presidente já deixou isso claro em muitas ocasiões, que liberdade econômica e liberdade política vão necessariamente juntas. Estamos convencidos de que o eixo do patriotismo é aquele que faz rodar para frente, finalmente, o Brasil. Administrações anteriores, algumas, acho que, infelizmente, nem tentaram a transformação, tentaram apenas aprofundar uma certa estrutura de poder. Outras tentaram reformas, mas sem a convicção. Eu acho que tentaram um liberalismo sem povo. E, pela primeira vez, nós estamos tentando fazer um liberalismo com o povo. Tentamos fazer, no passado, tentou-se fazer um liberalismo sem liberdade. Um liberalismo de fachada que não mexia com as estruturas seculares de poder do Brasil. Um liberalismo que não desafiava o sistema de atraso. Agora nós desafiamos. E, com isso, podemos ter uma política comercial que faz comércio, uma política de infraestrutura que faz infraestrutura, uma política educacional que educa, uma política ambiental que cuida do meio ambiente, uma política de tecnologia que atrai tecnologia e assim por diante. Porque o povo brasileiro está mobilizado em torno desse projeto do presidente Jair Bolsonaro. Porque nós estamos nos ligando às cadeias globais de valor e também estamos nos ligando aos valores do povo brasileiro. Os resultados desse novo engajamento, interno e externo, já se fazem sentir, no caso da frente externa, na conclusão dos 2 maiores acordos extra-regionais já negociados pelo Mercosul, como já foi mencionado, com a União Europeia e EFTA. Se faz sentir na muito produtiva e benéfica aproximação com os Estados Unidos da América, também com outros grandes parceiros com os quais tínhamos um potencial que não era explorado, como o Japão, como Israel, também nas relações muito produtivas e densas que estamos desenvolvendo com outros importantes parceiros, como a China e os países árabes, para onde brevemente faremos uma importante viagem. Ou seja, estamos nos integrando no mundo, estamos nos integrando na região, estamos integrando a região, trouxemos uma filosofia de integração aberta à América do Sul, à América Latina, que era talvez a visão original da integração, mas que havia sido abandonada, uma visão que une a economia de mercado e a democracia, ou seja, o mesmo projeto que temos para o Brasil, nós queremos que seja o projeto de toda a região. Liberdade econômica e liberdade política. Nós estamos vivendo uma extraordinária abertura, um extraordinário aumento de leque de opções. Estamos prontos, nesse sentido, por exemplo, para começar o nosso processo de adesão à OCDE. Isso reforçará toda essa dinâmica e toda essa agenda que nós temos. Eu tenho a convicção de que as discussões, os intercâmbios dessa edição do Brazil Investment Forum
muito contribuirão para que nós continuemos nesse caminho de entrega de resultados que atendem aos interesses dos brasileiros e acho que podem contribuir também para a região e para o mundo, ao criar um país mais próspero, dinâmico e com oportunidades de crescimento para todos, e, ao mesmo tempo, um país mais fiel a si mesmo. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Economia, Paulo Guedes. Bom dia, presidente, autoridades, convidados. O Brasil, depois de 3, 4 décadas, com uma economia fechada, monopólios, gastos do governo crescendo sem controle, que criaram disfunções econômicas importantes. Fomos à hiperinflação, moratória externa, crises cambiais recorrentes, juros muito altos, impostos elevados, um manicômio tributário e, finalmente, corrompendo o regime democrático e estagnando a economia. Nós diagnosticamos, e o presidente, desde o início, que começou essa revolução em direção ao que há de melhor na sociedade ocidental, na civilização ocidental, que são a democracia e os mercados. O presidente criou um ministério sem pressões políticas, exatamente para forçar uma renovação de práticas políticas no país, e criou um time que está trabalhando de uma forma muito integrada e está conseguindo implementar importantes reformas com o apoio de uma nova política também. O que está acontecendo é que a sociedade brasileira está traçando uma trajetória em que nós acreditamos que é a sociedade aberta, é uma dinâmica de uma sociedade aberta. Poderes independentes, cada um demarcando seu território, então quem olha de fora acha que é uma crise insuperável, etc. Não é nada disso. É uma democracia madura trabalhando. São poderes independentes, cada um luta demarcando seu território. O saldo tem sido virtuoso, nós temos aprovado reformas importantes, do ponto de vista econômico, eu vou desdobrar isso numa conversa um pouco à frente, mas do nosso ponto de vista, nós conseguimos fazer um acordo comercial, como foi dito aqui, que estava 8 anos parado no Mercosul, 20 anos parado com a União Europeia, o EFTA, agora Canadá, estamos conversando com o Canadá, com o Japão, com a Coreia do Sul, e conversando o tempo inteiro com os Estados Unidos, que a determinação do presidente desde o início foi: vamos nos aproximar de países que são referência, de países que estão dando certo, de países que conseguem transformar as riquezas naturais em enriquecimento da própria população e do próprio povo. O presidente sempre enfatizou essa diferença. Os recursos, olha a base de recursos que o Brasil tem e por que ele não é rico. Por que tendo essa base, enorme base de recursos naturais, o país ainda é pobre. E as disfunções econômicas que atravessamos. Então, eu diria que só nessa saudação aos investidores de todo o mundo, que nós estamos celebrando ontem o destravamento de um petróleo que está no fundo do mar há 5 anos, que foi o acordo da cessão onerosa. Tivemos apoio das instituições brasileiras, o TCU, a ANP, o Ministério de Minas e Energia, sempre trabalhando juntos. Quer dizer, quando abrimos a economia, ministro Ernesto, ministra Tereza Cristina, ministro da Economia, com o escudo do presidente. Quando fazemos a cessão onerosa, liberando, abrindo essa nova fronteira de investimentos, tivemos total integração com o ministro Bento, da área de Minas e Energia, com a Petrobras, que também está quebrando seus próprios monopólios. Estamos dando um choque de energia barata, vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia barata. Estamos desestatizando, estamos desregulamentando com a lei da liberdade econômica. Estamos privatizando, a meta desse ano já foi superada antes do final do ano, e estamos só fazendo o aquecimento inicial. Desalavancamos os bancos públicos pela primeira vez em 8 anos, o crédito privado, fluxo e estoque, supera o crédito público, o que significa que o crescimento que está começando agora é um crescimento sustentável, saudável, não é uma bolha estimulada, não é um voo da galinha estimulado artificialmente por governos,
É a primeira vez que a inflação desce com o crescimento econômico reacelerando nos últimos 30 anos. Temos com as inflações mais baixas desse período. Estamos indo em direção a um Banco Central independente, já trabalha assim há algum tempo, é uma instituição também que se aperfeiçoou ao longo dos últimos anos. Em resumo, o Brasil é um país em movimento e estava indo na direção errada. E o presidente aperfeiçoando suas instituições, mas do ponto de vista econômico, indo na direção errada. Então, a democracia está há 30 anos flexibilizando seus músculos, mas estava entorpecida pelo modelo dirigista, o mesmo modelo que destruiu várias economias aqui em torno, e, recentemente, nós observamos a degeneração da Venezuela. Então, o presidente faz uma inversão nessa direção, nós estamos agora indo na direção mesmo de regenerar as instituições democráticas, corrigindo o modelo econômico, descentralizando recursos, e vamos usar a democracia e mercados como o nosso guia. O Banco Mundial, que tem sido nosso parceiro também, foi criado há 60 anos atrás, é nosso parceiro na promoção também do evento, foi criado há 60 anos atrás por um presidente brasileiro que se aproximou de um presidente americano. Então, o nosso presidente parece ter uma intuição correta, desde o início, dizendo que nós temos que aproveitar melhor nossos recursos, temos que distribuir riqueza através dos mercados. O mundo oriental, China, Rússia, os órfãos do socialismo, todos mergulharam nos mercados globais, todos estão escapando da miséria, exatamente mergulhando nos mercados, e o Brasil, ao contrário, estava fechado e aumentando os gastos públicos e com a economia estagnada. Então, o presidente determinou uma inversão, ganhou uma eleição de uma forma extraordinária, numa democracia competitiva. O quarto poder, inclusive, que é a imprensa, demorou a perceber o que estava acontecendo, sofreu a concorrência também das mídias sociais, e o presidente foi eleito gastando menos de $1 milhão, e está liderando uma transformação em tempo recorde, porque nós aprovamos o destravamento dessa nova fronteira de exploração de petróleo, com a cessão onerosa, já estamos acertando o Pacto Federativo para descentralizar recursos, mais Brasil, menos Brasília. Temos o apoio do Congresso em novas bases. O Congresso hoje é um Congresso maduro, reforma, a Câmara de Deputados, o Senado, estão apoiando as reformas em bases temáticas, estão apoiando as reformas em bases orgânicas, entendendo que é uma colisão política de centro-direita. Depois de 30 anos de centro-esquerda, de social-democracia, nós estamos indo em direção à liberal-democracia. É uma coalizão de conservadores, liberais, todos democratas, e é uma nova dinâmica no Brasil. Nós expandimos o espaço democrático. O discurso dos perdedores tem sido que houve uma redução do espaço democrático. Sim, houve uma redução do espaço democrático da social-democracia. Eles agora têm menos de 50% dos votos. E houve uma expansão do universo democrático brasileiro, porque o brasileiro agora caminha com as duas pernas, não é um saci pererê que pula numa perninha só. Nós temos agora os dois partidos. Imaginem a América se tivesse só os democratas, não existissem os republicanos. Imaginem a Inglaterra se existissem só os trabalhistas, não existissem os liberais e conservadores. Imaginem a Alemanha se tivesse só o social-democrata, não tivesse democrata cristão. E quem fez as maiores recuperações econômicas, os grandes episódios de reconstrução econômica da história? Ludwig Erhard, um liberal-democrata na Alemanha. O Partido Liberal-Democrata reconstruindo o Japão no pós-guerra. Os Chicago Boys aqui na reconstrução do Chile, que era um país mais pobre do que Cuba, e hoje tem uma renda per capita quase o dobro do Brasil, após fazer a reforma no seu modelo econômico. Então, nós assistimos também como a Inglaterra não afundou, depois de 30, 40 anos dos trabalhistas, graças a Margaret Thatcher. Assistimos também a liderança do Reagan, fazendo a grande recuperação econômica, que tinha uma inflação de 2 dígitos, estagnação econômica, e o liberal Reagan reconstruiu toda a base corporativa da América. Então, nós estamos acelerando nossas reformas, privatizações, abertura da economia, o choque do petróleo barato, a transformação dos fundos. Vamos entrar agora no Pacto Federativo, vamos fazer a reforma tributária. Estamos acelerando nossas reformas, graças ao escudo político que o presidente nos ofereceu, a visão de que a nova política é baseada em valores, princípios, temas, e ao apoio do Congresso,
que está inaugurando uma nova política no Brasil. Então, nós estamos com o crescimento descendo, com o crescimento subindo, com a inflação descendo e, possivelmente, retomando agora um longo ciclo de crescimento, graças a essa revolução que está acontecendo no Brasil, sob essa orientação de princípios liberais democratas. Nós vamos conversar um pouco mais aprofundadamente sobre essas reformas um pouco adiante. Eu quero agradecer ao presidente por todo o apoio que deu à equipe, à cooperação, aos ministros e, principalmente, também aos investidores de fora, que, no momento em que o mundo sincronizadamente desacelera o crescimento, indo para uma clínica de reabilitação pelos excessos recentes, o Brasil, ao contrário, está saindo da clínica de reabilitação e oferece um novo horizonte de pesquisas na área de minério, energia, petróleo, gás, e serão muito bem recebidos aqui nessa celebração inicial, que é o nosso Fórum de Investimentos. Obrigado. Ouviremos as palavras do ministro de Estado, chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Bom dia a todos. Saudar o presidente Jair Bolsonaro, que nos permite fazer as transformações que cada vez mais os senhores e as senhoras vão conhecer. Fazer uma saudação especial ao Luiz Alberto Moreno, presidente do BID, aos senhores ministros de Estado, na figura da ministra Tereza Cristina, que é a ministra que vale por dois, aos governadores Wilson Miranda do Amazonas, Mauro Mendes do Mato Grosso e Antônio Denário de Roraima, aos senhoras e senhores parlamentares aqui presentes, ao senhor Ludger Schucknest, secretário-geral adjunto da OCDE, ao almirante Segovia, presidente da Apex Brasil, aos chefes de missão diplomática, senhoras e senhores empresários, investidores, senhoras e senhores. Para mim é uma honra, nesse momento, poder apresentar às senhoras e senhores o novo rumo do nosso Brasil. Durante as últimas décadas, lamentavelmente, os governos que nos antecederam escolheram um caminho diferente e colocaram a ideologia à frente do nosso país. Sofremos e muito, como a América Latina é um exemplo vivo, com os governos de esquerda que nunca tiveram um projeto de nação. Se preocuparam muito mais com projetos de poder, tudo permeado por relações nem um pouco republicanas entre o setor público e o setor privado. O Estado foi aparelhado, virou um elefante branco com 40 ministérios, 130 mil cargos de confiança e funções gratificadas, 130 estatais e sócio em mais de 600 empresas. Tudo isso amarrado, ministro Paulo Guedes, por 60 mil atos normativos, com uma carga tributária elevada de 35%, com o endividamento chegando a 88% do PIB. A nossa herança foi ainda com o maior nível de desemprego da história brasileira e com altos índices de violência. A notícia boa para todos, presidente Bolsonaro, é que esse tempo ficou para trás. Afirmo sem receio de errar, esse Brasil não existe mais. E por que, senhores e senhoras, que isso aconteceu? Porque os brasileiros, através das mídias sociais, tomaram sim o país nas suas mãos e resolveram dar um basta. A escolha do presidente Jair Messias Bolsonaro para comandar o processo de transformação no Brasil foi um recado claro: era preciso mudar. E isto tudo com algo muito valioso e muito caro ao povo brasileiro, que é a verdade. Princípio fundamental, carregado durante a campanha e continuamente relembrado pelo presidente nas ações de governo, e a defesa de sólidos princípios e valores que são a base de uma sociedade que pode prosperar, tudo isso aliançado a um patriotismo verde e amarelo, que é um nacionalismo de fins. Nós queremos a parceria, que o mundo venha para, em parceria com o Brasil, construir uma economia sólida, onde os brasileiros tenham emprego, dignidade,
presente e futuro. A outra notícia boa, e que muitas vezes fica escondida nos notas de rodapé da imprensa brasileira, por questões ideológicas que nós já conhecemos, é o que o governo do presidente Jair Bolsonaro está fazendo exatamente aquilo que se comprometeu, entregando aos brasileiros e às brasileiras um governo constitucional, rule of law, fiscalmente responsável, como já foi pelo presidente do BID aqui citado, e principalmente fraterno. Estamos deixando para trás um Brasil amarrado que herdamos. Estamos mudando paradigmas, enfrentando tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento do país e a prosperidade da nossa gente. Abre-se uma nova perspectiva de muito mais confiança, respeito às pessoas e ao Estado democrático de direito. Este é um país com regras claras, alinhadas ao principal valor da vida de qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta, a liberdade. Existe um novo governo, existe um novo caminho. Um governo que tem compromisso com o livre mercado, com o mérito e com o mundo livre. Aplicamos, desde o início da transição governamental, as práticas de governança da OCDE. E para lá, queremos caminhar para conseguir a nossa acessão a esse time de países que tem as melhores práticas, quer de governança pública, quer de relações público-privadas. Estamos desamarrando o Brasil e tirando o peso do Estado sobre os ombros dos cidadãos de nosso país, como dizia e sempre repete o presidente Bolsonaro. Reduzimos o número de ministérios, acabamos com 25 mil cargos em funções, extinguimos conselhos e também estamos reduzindo o tamanho e o peso do governo brasileiro na vida de cada um dos cidadãos brasileiros e daqueles que vêm para empreender aqui. Acabou no Brasil a era de se criar dificuldades para vender facilidades. Esse é um governo que, de maneira determinada, cria facilidades para os brasileiros e para aqueles que vierem aqui, junto conosco, a desenvolver o nosso país. Fizemos de uma só vez, como já foi mencionado aqui, o maior concerto previdenciário da história do mundo. Junto com o combate à fraude, temos uma potência fiscal superior a R$1 trilhão em 10 anos. Estamos trazendo ao Brasil algo que foi deixado de lado por muito tempo. E para quem quiser investir, é fundamental. O Brasil agora tem previsibilidade, o que permite, junto com o governo Rule of Law, que o cálculo econômico do investimento seja feito. A empresa que vier para o Brasil tem a certeza e a garantia de que o Brasil está e estará a partir de 22 de novembro, professor Paulo Guedes, no segundo turno da votação no Senado Federal, com o Brasil solvido do ponto de vista fiscal, com inúmeras oportunidades em todas as áreas, como vai ser apresentado ao longo deste fórum, para investimentos sólidos, seguros, não apenas para constituir em nosso país, presidente, um país que servirá de farol e modelo à América Latina, mas construir lá do Rio Grande, na fronteira do México e os Estados Unidos, até o Ushuaia, uma plataforma de acesso a um setor do planeta que seguramente irá crescer na esteira daquilo que nós estamos fazendo no Brasil. O investimento não irá colher frutos apenas aqui no nosso país, mas no médio prazo poderá ser uma grande plataforma para acessar toda essa imensa América Latina que há de crescer na esteira daquilo que vamos fazer aqui no Brasil. Por fim, senhor presidente, quero lembrar que por décadas vivemos apenas com um modal logístico expressivo. Estamos reformando completamente através das concessões, criamos um modal ferroviário que em 3 anos permitirá uma carga sair lá de Manaus, governador Miranda, e chegar na minha Porto Alegre, próximo do Uruguai e da Argentina, a bordo de um trem, o que era impensável há 2 ou 3 anos atrás. Daqui 3 anos o Brasil poderá assistir este modal consolidado. Com a navegação de cabotagem dentro do Brasil e na relação com o Uruguai e a Argentina, retomamos uma área de atuação importantíssima para o nosso país. E com as concessões de aeroportos, o Brasil, senhoras e senhores investidores, terá os 4 modais disponíveis
para, de acordo com a especificidade de cada ação, de cada empresa, poder valer-se de um custo bastante pequeno para a sua logística e para atingir os seus objetivos. Por fim, queremos dizer que, de uma vez por todas, temos um Brasil de oportunidades. E eu concluo dizendo que o governo Bolsonaro será, sim, parceiro de todos aqueles que quiserem investir, gerar empregos e renda no novo Brasil. Nós já temos uma série de indicadores econômicos que provam, como disse o ministro Paulo Guedes, que vai ser tratado ao longo do dia, indicadores que vêm do varejo, dos serviços, de várias áreas, em que o Brasil começa a levantar a sua condição de voltar a crescer economicamente e impulsionar o nosso PIB. Mas eu quero falar de dois dados importantes. O primeiro, o trabalho que o governo Jair Bolsonaro vem fazendo é para trazer de volta aquela palavra mágica que é confiança. Já temos, como disse o ministro Paulo Guedes, a confiança dos brasileiros. Queremos agora conquistar a confiança de cada investidor que olhe para o Brasil como um lugar de oportunidades verdadeiro, seguro e rentável. Esta é uma palavra que para nós é muito importante. Venham para o Brasil, porque aqui, além de ser seguro, a oportunidade permitirá uma alta rentabilidade. E o grande lucro que nós brasileiros teremos serão os empregos, a geração de novas tecnologias, o desenvolvimento de novas patentes e o crescimento da nossa sociedade e da nossa economia. Por fim, o Brasil procura, nesse momento, além das questões econômicas, lembrar algo muito importante. O Brasil tem, sim, uma história muito grave na questão da segurança e particularmente da criminalidade. Mas o impacto do governo Jair Bolsonaro, da equipe liderada pelo presidente, já tem, sim, índices muito importantes de redução, e eu posso dar um. Na questão das mortes violentas, o Brasil as reduziu em 22,6%. 7.000 vidas foram poupadas neste primeiro semestre, graças à atuação da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Encerro aqui, reforçando o convite a todos que quiserem fazer parte da transformação do Brasil em um país mais próspero, seguro e cheio de oportunidades. Em 9 meses, apenas, do governo Bolsonaro, o nosso Brasil já mudou para melhor e vai seguir mudando. O convite era que juntos possamos construir um Brasil de oportunidade para todos. Sejam todos muito bem-vindos. O Brasil os deseja parceiros de um belo futuro para as empresas, para os negócios e, acima de tudo, para o mundo, no exemplo de um país que muda o seu rumo pela liderança do presidente Bolsonaro e constrói um modelo que irá inspirar não apenas aos brasileiros e aos nossos parceiros internacionais, mas a todos os países da América Latina. Portanto, a nossa missão é de juntos escrevermos história. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores e senhoras, autoridades já nominadas, bom dia. É difícil ocupar essa tribuna, depois que meus ministros, em especial Paulo Guedes aqui e o Onix, que falaram por último, externaram as suas opiniões. Eu tenho aqui um discurso de 29 páginas, confesso que vou abandoná-lo e não vou cansá-los. Porque eu, como técnico de um time de 22 ministros, para a gente entrar em campo e ganhar o jogo, eu tenho que ter a confiança deles, eles confiam em mim, para que vocês possam realmente, através desse nosso contato, que acima de tudo está a verdade, possam também confiar em nós e acreditar que esse país, de fato, mudou. E quando começou essa mudança? Começou quando alguém, há 4 anos, começou a andar pelo Brasil, levando uma passagem bíblica do João 8,32.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Comecei pelo Centro-Oeste, a região aí de maior atuação da nossa querida ministra Tereza Cristina, uma mulher incansável, que anda pelo mundo todo, mostrando o que é o Brasil de verdade, o nosso potencial, e o que nós, juntos, temos de bom para oferecer um para o outro. O Centro-Oeste é uma região de uma baixa densidade eleitoral, como o estado de Roraima, do Denário, um estado riquíssimo, mas que está engessado por certas legislações que nós queremos mudá-la. Não é apenas para o bem do governador de Roraima, para o bem do seu povo. E seu povo tem brancos, negros e índios em especial. Índios que querem se integrar cada vez mais à sociedade. Índios que também falam a verdade, que são, por vezes, latifundiários pobres em cima de terras ricas. Disse durante a minha pré-campanha, se eu fosse rei de Roraima, com tecnologia, em 20 anos teria uma economia próxima do Japão. É o estado que tem tudo. E cito Roraima porque é um exemplo daquilo que nós temos que buscar maneira de mudar. É um estado que sofre mais de uma dezena de apagões por dia. É um estado que é dependente agora, praticamente, de termoelétricas, já que a linha de transmissão de energia que vinha de Gura, na Venezuela, praticamente sem manutenção, deixou de trazer energia para o estado. Estamos com um problema lá. Qual o problema? Nós gastamos 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano, ao longo dos últimos 6 anos, por falta de uma construção de uma linha de transmissão. Se resolvermos esse problema, ou se conseguirmos um dia, quem sabe, fazer alguma hidrelétrica, ou melhor investir em outras fontes de energia na região, nós possamos fazer um estado realmente a ocupar o espaço que ele merece dentro do Brasil. É um estado que tem tudo para dar certo. A nossa querida Amazônia também, do Wilson Miranda, aproveita a oportunidade para convidar as pessoas de fora que estão aqui, que conheçam a Amazônia. Vocês não serão queimados, pode ter certeza. Afinal de contas, o que muitas vezes, muitos jornais e televisões mostram, não é a realidade. É uma área lindíssima, quase totalmente preservada. É uma área que tem biodiversidade, riquezas minerais, pontos turísticos simplesmente inimagináveis. Disse um tempo atrás um turista americano, agora posso morrer porque conheci a Amazônia. Essa terra é patrimônio do Brasil. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Isso cientificamente está comprovado. O que nós queremos para o estado do Amazonas, do governador Wilson, e para a nossa Amazônia brasileira, é explorá-la de forma sustentável. É fazer com que o que ela tem de bom sirva para nós e para a humanidade. Esse Brasil é simplesmente fenomenal. Não é porque sou brasileiro. Se formos ali para o Centro-Oeste, do nosso querido governador Mauro Mendes, veremos seu potencial agrícola, os problemas que tem por causa de alguma legislação, que não é fácil a sua mudança, porque a agenda mundial está agora calcada na questão ambiental, e nós queremos preservar o meio ambiente, e queremos, mais do que isso, casá-lo com o progresso. Isso que está aqui é nosso, pode ser explorado, pode ser preservado para o bem de todos nós. Para nós, eu em especial, como presidente, para reconquistar ou para conquistar a confiança de vocês, não valem bons discursos. Nós temos que provar na prática o que nós somos e o que estamos fazendo. Paulo Guedes, o homem da economia, é mais do que um ministro da economia apenas. Ele é do planejamento também, é da indústria e comércio,
é do trabalho, ele acumulou 4 ministérios. Cadê o jornal? E para que não haja dúvida do que eu estou falando, porque quem entra em campo são os ministros, eu quero elogiar também um jornal nessa data, o jornal Estado de São Paulo, que não é só capa de domingo, reproduziu algo que eu falei, que para mim é muito gratificante. A economia é 100% com o Guedes e não tem plano B. As críticas que sofri no passado, como estatizante, em parte, com razão. A minha formação, a nossa formação militar, prezado brigadeiro Bermudes, não leva para essa linha, mas ao conhecer o economista Paulo Guedes, eu confesso a todos vocês, rapidamente ele me convenceu, e como o nosso lema sempre foi a verdade acima de tudo, eu disse-lhe, se eu chegar, o senhor será convidado para integrar a equipe da economia, e a política é sua. Não indiquei ninguém para o Paulo Guedes, não tem indicação política de ninguém. Eu vejo aqui o Roberto Campos. Nós temos um projeto para dar autonomia ao Banco Central. Acredito, Roberto Campos, depois de aprovado esse projeto, você não vai sentir muita diferença, porque você já tem uma autonomia integral no Banco Central. Isso é confiança. Eu vejo aqui um general de exército, Fernando Azevedo, ministro da Defesa. O último problema que tivemos, derramamento criminoso, com toda certeza, quase certeza ser criminoso, na região costeira do Nordeste. Eu não precisei ligar para ele para que tomasse as providências. Ele veio ao Ministério e mostrou para nós, ou melhor, veio à presidência e nos mostrou o que já estava fazendo. Nós já estávamos monitorando e analisando as amostras de piche, que aquilo é um piche, não é um petróleo em si, tá? Desde o dia 2 do mês passado. Então é bom trabalhar com pessoas que agem dessa maneira, que têm capacidade de antecipar problemas. Obviamente não temos bola de cristal para descobrirmos rapidamente quem foram os responsáveis por esse ato criminoso. Mas as providências sempre tomamos, no tocante também aos focos de calor e também algumas queimadas da região amazônica. Sofremos muito com a mídia do Brasil, em grande parte, e fora do Brasil também. Com que interesse? Abalar a nossa soberania sobre a região? Falamos na ONU com altivez, sofri algumas críticas pesadas por parte de alguns órgãos da mídia do Brasil, mas acredito, pelo que eu conversei com as pessoas das mais variadas camadas sociais, foi um discurso realista, verdadeiro, mostrando quem é o Brasil, quem nós somos. Colocamos ali quase que um ponto final no monopólio do Raoni para falar sobre a Amazônia. Levamos ali uma carta de interesse de agricultores índios que querem produzir em sua terra, que querem garimpar em sua terra também. Olha a questão do roubo de ouro aqui em São Paulo, a questão de 30 dias aproximadamente. De onde veio? Para onde ia? E a quantidade enorme de pedras preciosas, bruta, apreendida no local. Não é fácil buscar a origem disso tudo, apesar de eu ser o presidente da República e ter uma Polícia Federal bastante competente ao meu lado, porque essas riquezas saem do Brasil dessa forma, criminosa também, e só pela maneira como tudo aconteceu, e já vinha acontecendo há muito tempo. Afinal de contas, nada de segurança, quando se transporta 700 quilos de ouro e algumas dezenas de quilos de pedras preciosas, mas nós chegaremos ao final da linha. Nós queremos legalizar o garimpo na região para os brancos, como dizem os índios, e para os índios, para o bem dele. Roraima
por ocasião da demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, os risicultores queriam apenas 1% daquela área para continuar produzindo arroz, governador Denário. Não conseguiram. Roraima hoje, se eu não me engano, importa arroz. Nós temos que fazer esse casamento. O Brasil é um país que tem o que quase nenhum outro país do mundo tem: reservas minerais, biodiversidade, água potável, grandes espaços vazios, cobiçados, riquezas naturais que não existem em lugar nenhum no mundo, os nossos 7 pantanais, uma costa maravilhosa, parques nacionais. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com vocês, com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los. Os números estão aí. O Banco Central mesmo divulga. Eu só ligo para o do Banco Central depois que ele decide o cupom. Não interfere em nada. Ele é quem entende do assunto. É o Roberto Campos, que fala 100% pelo Banco Central. Não sei se o Paulo Guedes interfere. Mas eu não interfiro em absolutamente nada. Pela primeira vez no Brasil, nós temos um time de ministros que são competentes e conversam entre si. Alguém lembra de alguém ocupar a ciência e tecnologia no passado, próximo do que é o nosso astronauta Marcos Pontes? Um homem formado pela Academia da Força Aérea, orgulho a nossa FAB, formado pelo ITA, muito tempo na NASA, o único astronauta do hemisfério sul que está fazendo uma verdadeira revolução no seu ministério, apesar dos parcos recursos. Cada ministro que eu citar aqui, tenho muito a falar sobre ele. A confiança no Onyx Lorenzoni, 3, 4 vezes por dia, conversando comigo. Ernesto Araújo, quando chegou, muito criticado, era diferente daqueles que ocuparam a sua cadeira anteriormente. Tem aberto portas, tem sido um herói na questão de busca de solução para a Venezuela, como também temos trabalhado para que outro país mais ao sul não volte para as mãos daquelas pessoas que no passado botaram esse país numa situação bastante complicada. Nós não podemos ser, em 22, o que esse grande país ao sul da América do Sul é e vive no momento. Isso depende do trabalho sério de cada um de nós. Mostrar para aqueles que acreditam que aqueles que também ocuparam o governo anos anteriores não podem voltar. Se voltarem pelo voto, paciência, vamos respeitar, mas que não voltem por omissão nossa, por falta de nós mostrarmos para as pessoas de que lá atrás o nosso destino era a Venezuela. Hoje o destino são outros países. Temos uma viagem marcada a partir do domingo. Eu espero que a imprensa não me critique, porque não estarei no Barradão, em Salvador, uma grande festa dos católicos, eu sou católico, sobre a canonização da irmã Dulce, mas tínhamos compromisso assumido. Primeiro na entronização do rei no Japão, depois passaremos pela Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, e a nossa China, o nosso maior parceiro comercial. Como eu fui criticado no passado na questão da China. As eleições acabaram. No momento, quem está no comando desse grande barco chamado Brasil é o almirante Jair Bolsonaro.
E nós, todos, dentro desse barco, devemos trabalhar para o bem do nosso Brasil. Estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês, obrigado pela confiança e pela maneira como se dirige ao nosso governo, pelo respeito que temos pelos senhores, que os nossos ministros também têm pelos senhores, porque nós queremos um Brasil melhor para todos. E o mundo estará muito melhor se o Brasil também melhorar. Muito obrigado a todos os senhores. Senhoras e senhores, o Fórum de Investimentos Brasil 2019 faz agora uma pequena pausa. Nós convidamos todos para um coffee break que será servido na área externa. Nós voltamos logo mais às 11 horas com a nossa primeira Keynote Session. Até já.